Bom dia a todos os professores, né, de Ciências Humanas, hoje na TPC. Meu nome é Silvia, eu sou professora coordenadora do Núcleo Pedagógico, também como a Shirley e o Marco, de Ciências. Acompanho as escolas de ensino integral e o programa Inova. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Inova. Lembrando, então, né, que começou nesse ano esses 3 novos componentes, que são tecnologia, projeto de vida e eletivas, para o fundamental do 6º ao 9º e para o ensino médio. Aí, só que lembrando, a educação integral, a Base Nacional Comum Curricular, ela retoma o que já constava na LDB, lá de 1996, nas diretrizes curriculares nacionais, e propõe, então, esse desenvolvimento do estudante intelectual, emocional e social. E aí, aqui, então, nesse trecho do currículo paulista, aparece lá, ó, considera-se a educação integral e, dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões, intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e habilidades para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Então, vejam lá, sociedade contemporânea, as competências exigidas do século XXI, cenários complexos. Então, olha o momento que a gente está passando, quanta complexidade de fato, né? E incerto, por enquanto, vamos dizer assim, nesse momento. Mas o incerto, ele está presente o tempo todo, né, na vida da gente. Ainda eu queria dizer aqui, eu faço uma sugestão de uma leitura. Na verdade, são 4 dimensões que fundamentam a construção do ideal do homem grego e que embasaram a civilização ocidental. E as dimensões são a razão, a emoção, a espiritualidade e a corporeidade. E quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nesse assunto, joga lá no Google, tem um texto que se chama Por uma Educação Interdimensional, que o autor é o Antônio Carlos Gomes da Costa. Ele tem, assim, 4, 5 páginas, é um texto até curto, mas dá para se aprofundar um pouco mais tanto quanto a educação integral, quanto essas dimensões que eu comentei, ok? Aí ainda vem, além disso, é importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, a sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais, que estão lá na base comum curricular. Competências como a comunicação, autogestão, criatividade, empatia, colaboração e autoconhecimento, entre outras, quando trabalhadas intencionalmente nas práticas escolares, de modo articulado à construção do conhecimento, impactam de modo positivo a permanência e o sucesso dos estudantes na escola. Tem relação direta com a continuidade dos estudos, com a empregabilidade e com outras variáveis ligadas ao bem-estar da pessoa, como a saúde e os relacionamentos interpessoais. Então, aqui nesse trechinho também vem alguns aspectos importantes. E aí, aqui vem dicotomia puramente didática. Eu fico aqui pensando, né? Se a gente pensar na gente mesmo, quando é que a gente desenvolveu as habilidades ou as competências cognitivas? Quando que a gente desenvolveu as socioemocionais? Então, assim, na verdade, na vida, a gente passa por esse processo de desenvolvimento dessas competências que, de fato, é indissociável. É tudo junto e misturado, né? Como diz o nosso aluno. Porque elas estão sempre articuladas com outras dimensões do desenvolvimento humano.
Então, essa separação, na verdade, ela só se dá para que a gente possa ter mais foco e a intencionalidade de trabalho. Olhando aqui, olha, as competências cognitivas, elas são as operações mentais, né, para se realizar uma série de tarefas, de atividades, processar informações. Já as competências socioemocionais, elas já são, assim, de ordem intrapessoal, por exemplo, que tem a ver como a gente se relaciona com as próprias emoções, com os pensamentos, com os sentimentos, são as nossas percepções. Na ordem do interpessoal, a gente já pode pensar na relação mesmo, né, do eu com o outro. E ainda numa dimensão muito mais ampla, que é a social, já pensando numa dimensão como cidadão, né, como indivíduo, o nosso estudante, como cidadão. Aí, aqui a gente tem as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Esse infográfico é do Instituto Porvir, né? Não é novidade, eu acredito que todos já tenham visto, mas é só para a gente poder articular com o que a gente vai conversar daqui para frente. Então, olha, vejam que as 10 competências gerais, elas integram aspectos cognitivos e socioemocionais. Começa lá, ó, no conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Aí a gente vai começar a falar um pouco sobre projeto de vida. E vocês observem aqui embaixo, né, as competências socioemocionais, elas estão presentes no material, como a gente vai continuar vendo. E o material, há uma parceria entre a Secretaria da Educação com o Instituto Ayrton Senna, porque, na verdade, são mais de 60 anos de estudo e trabalho para poder elencar competências socioemocionais, priorizar as mais importantes, né, em determinados momentos, de acordo com as necessidades do nosso estudante, do perfil desse estudante agora do século XXI. Então, assim, quando a gente até coloca lá, às vezes eu coloco para pesquisar, achar outros materiais, ele me leva sempre para o Instituto Ayrton Senna, porque, na verdade, eles têm uma gama muito grande de materiais, né? E, como eu falei, muito tempo de estudo, por isso que os materiais também acabam sendo a maioria de lá. Ainda, falando um pouco sobre projeto de vida, né? Vejam que é projeto de vida, né? Não é projeto só profissional, ou só para passar no vestibular. Na verdade, é um projeto mesmo para o aluno se realizar, né, e ser feliz, que é o maior objetivo. A gente, como educador, claro que a gente incentiva a continuidade dos estudos sempre, né, mesmo porque isso é comprovado cientificamente, que quanto mais conhecimento o indivíduo tem, melhor a qualidade de vida que ele vai ter e poder proporcionar para as pessoas queridas, para as pessoas que convivem com ele, tá? Aí vem aqui um pouco, então, sobre o projeto de vida. Ele é o eixo estruturante de toda a escola da rede estadual paulista. Ele é a centralidade das ações pedagógicas. É a partir do projeto de vida que o estudante vai realizar uma reflexão em torno de quem ele é e quem ele gostaria de ser, ao identificar as suas potencialidades, seus limites, desejos, planejando ações, estabelecendo metas para atingir esses objetivos e alcançar o sonho. Esse planejamento deve prever ações a curto, médio e longo prazo, no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne às escolhas de estilo de vida saudável, sustentável e ético. O projeto de vida pode ser alterado à medida que o aluno amadurece.
a gente vai ver isso até nos próprios cadernos, que as competências vão se aprofundando, os temas também se aprofundam de acordo com esse amadurecimento do nosso estudante. E quando fala em prever ações a curto, médio e longo prazo, a gente sabe que a característica do nosso jovem, eles são muito imediatistas, né, de viver o aqui e o agora. E, na verdade, ele precisa aprender a planejar. Né? Claro que a gente tem que pensar em coisas agora para o presente, mas também tem que pensar para o futuro. Ou seja, são essas ações que fala curto, médio e longo prazo. Sobre as competências socioemocionais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas. Elas pertencem a um conjunto de competências que o indivíduo tem para lidar com as próprias emoções. São utilizadas cotidianamente nas diversas situações da vida e integram o processo de cada um para aprender a conhecer, conviver, trabalhar e ser. Vou dar só uma paradinha, Shirley está com a mão levantada, você queria perguntar, Shirley? Não, acho que foi engano, né? Posso continuar? A gente combinou no comecinho, vão anotando se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat, no final a gente conversa um pouco, né? Como tem bastante coisa, se a gente parar muito, a gente não tem tempo de conseguir passar pelo menos essa parte que a gente programou. Okay? Silvinha, é que alguns participantes estão com problema para visualizar seu slide. Para mim tá ok, mas alguns professores estão relatando que você está mudando e que não está aparecendo para eles. Não está mudando para eles? Isso. Você acha que não pode ser o dispositivo dele? Agora colocaram, foi atualizado. Então, para algumas pessoas pode aparecer algum comando assim, assumir controle. Daí não entendi. Assume o controle. E tem também a opção para o apresentador. Daí se clicar para o apresentador, daí atualiza. Foi o caso da Rayana, mas pode continuar. Então, tá ok. Qualquer coisa vocês me falam, por favor, tá ok? Então, vamos lá. Ainda sobre as competências socioemocionais, elas são um conjunto de capacidades individuais de todo ser humano. Favorece para que cada um mobilize, articule e coloque em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para o convívio em sociedade. Ainda, elas auxiliam em estabelecer e atingir objetivos, ampliando as chances de enfrentar os desafios de maneira criativa e construtiva. Influenciam importantes resultados escolares, socioeconômicos e pessoais ao longo da vida do indivíduo. Elas se desenvolvem continuamente com base nas experiências formais e informais que o indivíduo vivencia ao longo da vida, potencialmente na infância e na adolescência. Ainda 3 pontos relevantes. Às vezes está meio embaçada a tela, porque eu fiz print de cadernos, né, lá do Instituto Ayrton Senna, então pode estar um pouquinho embaçado, mas acho que dá para a gente ler. No primeiro deles, o primeiro ponto, até repetitivo, mas são capacidades individuais que se produzem e se expressam no processo de socialização e de crescimento pessoal. Essas capacidades se manifestam de modo relativamente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Na neurociência, ou melhor, a neurociência diz que o desenvolvimento humano é complexo e permanente, e as competências socioemocionais são maleáveis e, logo, passíveis de desenvolvimento por meio de experiências significativas, formais e informais. Então, vejam, parando aqui um pouquinho, falando da neurociência,
até certo tempo atrás, se acreditava que a pessoa nascia com um determinado temperamento, aquele jeito de ser, né, um modo de pensar, de sentir, de agir, e isso era imutável. Ou então que a gente só se desenvolvia lá no início da vida, quando criança, e depois essas competências não eram mais possíveis de serem desenvolvidas. Mas a partir de diversos estudos, né, a neurociência nos traz informações importantes de que, na verdade, essas competências são maleáveis, ou seja, elas podem se desenvolver, né, podem ser desenvolvidas, desde que se tenha um processo intencional. E a escola é um espaço bastante importante para isso ocorrer. Então, isso é mito, né, de que se nasce e passa a vida com um grupo de competências ou capacidades inatas e fixas. Elas podem, sim, se desenvolver em todas as fases da vida. Então, isso é muito bom e muito importante, né? Aquela história que a gente ouvia dos nossos avós, pau que nasce torto nunca se endireita, ela não é bem assim, é mito também, né? É possível, sim. Claro que quanto mais cedo a gente começar a desenvolver essas capacidades, essas competências socioemocionais, a gente, com o tempo, a gente só vai aprofundá-las, amadurecê-las, remoldá-las, vamos dizer assim, de acordo com as necessidades. Porém, é bem interessante esse aspecto, então, de que elas são maleáveis e possíveis de desenvolvimento, independente, né, da situação em que o indivíduo se encontra ou a fase da vida. Aí, foram elencadas 5 macrocompetências que embasam nos cadernos, inclusive, né, o material de projeto de vida, do componente projeto de vida, que traz, então, essas 5 macrocompetências que são a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, resiliência emocional, a abertura ao novo. E cada uma delas traz consigo, foi subdividido em algumas outras competências. Então, a gente vê lá na autogestão, aparece lá responsabilidade e vai. A gente vai só passar por algumas delas. Então, elas são trazidas aqui. Por exemplo, a abertura ao novo. Ela traz consigo, então, foi subdividida, né, em outras competências, como a curiosidade para aprender. Então, a curiosidade, na verdade, é o motor, né, da aprendizagem. Se o aluno não tem curiosidade, ele não vai apresentar interesse, ele não vai demonstrar interesse, né, para aquela aprendizagem, para o seu desenvolvimento. Então, veja lá, é ser capaz de demonstrar interesse em ideias, paixão por aprender, entender e explorar temas intelectualmente, ter mentalidade inquisitiva, que facilita o pensamento crítico e a resolução de problemas. A imaginação criativa, que é outra competência. Ele ser capaz de gerar novas maneiras de pensar, agir, por meio da experimentação, brincadeira, aprender com seus erros. Então, a criatividade, ela é tão importante. Tem um autor que diz, né, que o sucesso do profissional do futuro é ser criativo, é fazer o que a máquina não faz. Então, a gente sabe, né, a gente está usando bastante a tecnologia e a gente percebe isso. O computador, o celular, os dispositivos, eles fazem exatamente aquilo que a gente comanda para que eles façam. Se a gente não der o comando, eles não fazem. E a criatividade é puramente por conta da gente, né? O computador não é criativo. Aí o interesse artístico, olha que bacana, né? Então, o aluno poder aumentar o seu repertório de mundo, valorizar, né, a arte, a beleza, enfim. Aí vem a amabilidade, que também traz as competências subdivididas com ela, que é o respeito, a empatia e a confiança. Não nenhuma delas menos importante, né? Tratar as pessoas com respeito como gostaria de ser tratado, a cortesia, noções próprias de justiça, igualdade e tolerância. A empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Para entender as necessidades, sentimentos do outro, agir com generosidade, consideração. A confiança,
perceber que os outros têm boas intenções, perdoar erros que as pessoas possam cometer, dar segunda chance. A autogestão traz com ela mais 5 competências. O foco, olha lá, poder se focar, concentrar, né, nas tarefas, nas atividades, mesmo que elas sejam repetitivas, sem se distrair. Aliás, são competências que até a gente tem que treinar, né? Quantas vezes a gente pega o celular para olhar uma mensagem, um e-mail importante, aí a gente encontra, como diz o aluno, né? 5 dinossauros, 3 girafas e vai embora. Desconcentra, perde o foco, a gente já nem lembra mais o que tinha ido procurar. E o nosso aluno também precisa, né? Aprender, desenvolver essa competência de concentração. A responsabilidade para poder se autorregular, né, para poder completar as suas responsabilidades, cumprir compromissos, agir de maneira confiante e inspirar também confiança nos outros. A organização, ele precisa ter atenção, né, nos detalhes, planejamento, execução de planos para objetivos de longo prazo. A gente falou lá no começo, curto, médio e longo prazo. Muitas vezes aquele do longo prazo ele acaba deixando pelo meio do caminho, né? A persistência para superar esses obstáculos e atingir os seus objetivos. A determinação para poder estabelecer objetivos e metas para si mesmo, se motivar, né, entregar plenamente ao trabalho, às atividades, à tarefa, aos projetos, para poder terminar. Ainda o engajamento com os outros. Então, a iniciativa social, competência importante, né, para ser capaz de abordar, se conectar com outras pessoas, tanto com amigos ou com pessoas que conhecem recentemente, mantendo, apreciando o contato social, ter habilidade em trabalhos de grupo, incluindo a expressividade comunicativa, como falar em público, por exemplo. Então, vejam o trabalho de grupo. Então, a gente tem que pensar também, né, nesse momento, agora que é a distância, como realizar esses trabalhos em grupo. A assertividade, ser capaz de falar o que acredita, expressar a sua opinião, necessidades, sentimentos, mobilizar as pessoas, conseguir ser preciso, firme, expressar suas ideias, defender a sua posição e confrontar, se necessário, ter coragem, o entusiasmo, ser capaz de demonstrar com paixão, né, com empolgação pela sua vida e a dos outros também, ir ao encontro dessas atividades diárias com energia, entusiasmo. Sobre o entusiasmo, eu até pesquisei lá, a primeira palavra que vem do entusiasmo, ele vem do grego, na verdade, e vem escrito entousiasmo, com TH. Aí, o que quer dizer entusiasmo do grego? É ter um Deus interior, estar possuído por Deus. Então, veja quanto a importância do entusiasmo. Depois vem outros significados, que é o intenso prazer, a dedicação ardente, explosão de alegria, gosto forte por algo, um grande interesse. Então, olha como é importante esse entusiasmo, né? Quando a gente ouve tanto falar, né, e a gente observa isso no aluno também, às vezes a falta do interesse. Então, só que para eu conseguir que meu aluno fique entusiasmado, eu também preciso estar entusiasmado. Então, a gente também tem que treinar, se aprofundar nessas competências socioemocionais tão importantes para todos, né, em todas as fases da nossa vida. Aí vem a resiliência emocional. Olha que competência mais importante essa, né? Ela é uma macrocompetência e traz essas outras 3 com ela, que é a tolerância ao estresse. Esse momento que a gente está vivendo, né, tão importante. Saber regular a ansiedade e a resposta ao estresse. Não se preocupar excessivamente, ser capaz de resolver os problemas com calma. A autoconfiança,
se sentir realizado consigo mesmo, com a sua vida, ter pensamentos positivos, manter expectativas otimistas, antecipar o sucesso em suas ações, ter mentalidade de crescimento e proativa, não ficar ruminando ou obcecado por fracassos e frustrações. E aí a tolerância à frustração, que é ter estratégias efetivas para regular essa frustração, a raiva, a irritação, né? Ser capaz de manter a tranquilidade, serenidade em face a essas frustrações. E aí, no nosso caderno, né, de projeto de vida, vem esse quadro com nas situações de aprendizagem, a gente deve considerar, né, no planejamento, essas competências socioemocionais que foram priorizadas. Então, a gente vê por série e por ano essas habilidades que estão priorizadas. Aí vocês podem pensar, mas eu não posso, por exemplo, no 8º ano, não está priorizada nenhuma competência da resiliência emocional, mas eu posso colocar na minha atividade complementar, né, depois que eu tive aula lá no centro de mídias, eu acho importante. Claro que pode, porém a gente tem que tentar também, né, priorizar e essas que já estão durante esse percurso, ok? Mesmo porque também, muitas vezes, a gente está trabalhando o engajamento, a habilidade, e a resiliência, ela aparece, né, no meio das outras, não tem como excluí-la. Aí vem os quadros dos cadernos, só está pequenininho, né, a gente não vai precisar ler tudo, não, é só para mostrar o aprofundamento dos temas que ocorrem. Então, a gente vê lá, ó, vem o ano, a ementa, elementos em destaque, as competências, né, socioemocionais para serem desenvolvidas intencionalmente a cada ano, e a gente vê lá no 6º ano, eu e o outro. Lá no 7º, então, além do eu e o outro, já vem eu, claro que o outro está presente também, e os meus projetos. No 8º, eu, nós e o mundo. No 9º, eu e o meu propósito de vida. Então, vejam que vai se aprofundando. Lá no 9º ano, ele já vai exigir a capacidade de planejar um projeto de vida mais aprofundado, direcionado, o aluno já está indo para o ensino médio, ele já pode pensar, deve, né, pensar mais aprofundadamente, sendo mais sólido esse projeto de vida que ele pretende para a vida dele. Lá no ensino médio, aprofunda mais ainda. No 1º ano, quem eu sou e as escolhas que faço. Olha que importante, né? As escolhas. Quem eu quero ser e as aprendizagens de que necessito. Na 3ª série, meu percurso, conquistas e novos desafios. Então, aqui na 3ª série, ele já está caminhando mesmo para o vestibular, né? Para o mundo do trabalho, enfim, pelo que ele projetou para a vida dele. E aí, um pouquinho antes de falar dessa tela, eu só gostaria de dizer aqui que aí os professores, né, de ciências humanas que estão aqui na PPC hoje, podem estar pensando, né, e eu não tenho aula de projeto de vida. Primeiro, a gente tem que compreender o aluno como um todo, e não ser composto por partes isoladas que não se conversam entre si. A gente não falou lá no início da educação integral, então a gente não pode olhar para o nosso aluno de forma fragmentada. O aluno é um só. Nós é que somos professores, né, de diversas disciplinas, de diversos componentes, mas o aluno é um só. Então, todos somos. O professor de projeto de vida, ele é responsável diretamente, né, nessa construção, das aulas que ele tem com o aluno. Mas todos nós, professores, somos corresponsáveis pelo projeto de vida da escola. Lembra lá do início, que fala que é o eixo estruturante? Na verdade, ela é a alma, né? O projeto de vida é a alma da escola, porque tudo tem que girar em torno desse projeto de vida do aluno, para que, de fato, ele consiga se realizar e ser feliz. Então, em momentos de ATPC, temos que pensar para que o professor de projeto de vida, os professores de projeto de vida, consigam alinhar com os outros professores,
contando, falando um pouco, né? Como é que vai esse projeto de vida do meu aluno, quais são as dificuldades, os pontos frágeis que ele ainda apresenta, quais os pontos fortes, né? Também tudo que ele já conseguiu, que ele criou, e de repente também o professor lá em outro componente, história, geografia, filosofia, sociologia, de repente na própria situação de aprendizagem do seu caderno, do seu componente, vem lá uma situação que aparece uma pesquisa de universidades, por exemplo, né? Onde que tem aquele curso? De repente o aluno pode pesquisar exatamente do curso que ele pretende fazer, qual é a grade curricular desse curso, os meios, as maneiras que ele tem para acessar esse curso, né, fazer um vestibular, enfim, o Enem, o ProUni, FIES, SISU, então ele pode auxiliar nesse sentido também. E aí, no documento orientador de Nova Educação, lá na página 30, ele traz o desenvolvimento, fala um pouco, né, do desenvolvimento socioemocional. Tais competências preparam os estudantes para reconhecer as suas emoções e trabalhar com elas, lidar com conflitos, resolver problemas, relacionar-se com outras pessoas, cultivar a empatia, estabelecer e manter relações positivas, fazer escolhas seguras e éticas, decisões responsáveis, contribuir com a sociedade e estabelecer e atingir metas de vida. E o componente projeto de vida, ele trabalha de forma sequencial, ou seja, tem uma sequência. Por isso eu tenho que tomar cuidado se focar uma competência socioemocional de usar, né, no meu bimestre, no meu mês, ativa, explícita e intencional. A gente tem a intenção, né, em cada aula de desenvolver uma determinada competência ou algumas competências socioemocionais. Então, para isso tem os cadernos, né, que sinalizam essas competências que a gente vai ver daqui a pouquinho. E ainda fala, né, que elas não são desenvolvidas apenas nas aulas de projeto de vida, mas sim em todas as aulas. Lembrando lá, meu aluno é um só. Então, não é só o entusiasmo ou só no momento da aula de projeto de vida, né? Aí, esse pedacinho foi tirado do planejamento que a gente teve lá, do replanejamento na primeira semana de junho, e que veio lá, então... Opa! Passei mais uma, desculpem. Veio lá, então, como ficam as aulas de projeto de vida e tecnologia. Aí eles responderam que elas seguem a mesma lógica dos demais componentes. Tem as aulas no centro de mídia, material de apoio, e os professores devem realizar atividades complementares, momento de plantões, de dúvidas, né? Feedback para o aluno. Olha que importante a devolutiva, né, para o aluno. Eu tenho que me comunicar com o aluno, tenho que, o máximo possível de diálogo. Aí, apresentamos aqui, esse site da EFAP, aparecem os materiais de apoio, né? E, na verdade, não é só nesse site da EFAP, tem vários caminhos. Eu posso entrar pela Secretaria Escolar Digital, pela intranet. Nesse site eu entro tem dos anos iniciais e fundamental, mas nessa tarja preta lá em cima, onde está materiais, eu entro também no ensino médio. Então, eu consigo... tem o caderno do professor, de projeto de vida e de tecnologia. E tem os cadernos do aluno. Lembrando que no caderno do aluno, eles estão junto com os outros componentes. Então, por exemplo, o caderno do volume 2, né, desse segundo bimestre, tem lá as disciplinas. Matemática, língua portuguesa, história, eu não me lembro a ordem que aparece. Os dois últimos componentes é tecnologia e o último, projeto de vida. Esses são os cadernos, então. Lembrando ainda, né, aparece do professor, do aluno, e lembrando ainda que tem o diário de práticas e vivências. Tão importante esse diário de práticas e vivências, porque é nele que o aluno vai
a fazer suas anotações, suas tarefas, colar as atividades, tem bastante desenho, né, que o aluno faz, que vai estar, então, nesse diário de práticas e vivências. E olha que bacana, é diário mesmo, né, para ele escrever na hora do intervalo, não só durante a aula. Aí, a gente entra um pouquinho aqui, só como exemplo, né, situações de aprendizagem que aparecem nos cadernos. Eu peguei essa do primeiro bimestre, ainda do 7º ano, então aparece lá. Situação de aprendizagem, desafio dos superpoderes. Lição 1, descobrindo superpoderes. Observem a linguagem do caderno. Já vem lá desafio, né? O aluno gosta de fazer desafio, gosta de ser desafiado. Missão, é uma linguagem assim de games, né? De jogos. Isso motiva o aluno. Superpoderes. O que são os superpoderes? Os superpoderes nada mais são do que as próprias competências socioemocionais. Vejam que o caderno traz também quais são as competências socioemocionais, logo aqui abaixo do título, né? Vem competências socioemocionais em foco. Então, são essas competências socioemocionais que estão priorizadas para essa situação de aprendizagem. Aí, na atividade, ainda vem descobrindo superpoderes. Olhem lá embaixo. Para descobrir mais sobre suas qualidades, faça o exercício. Aí ele vai preencher esse quadro colocando: eu sou bom em, eu preciso aprender a, eu tenho medo de, eu me animo quando, eu não gosto de. Olha o autoconhecimento, gente. É fácil falar da gente mesmo, é mais fácil falar do outro, né? Se pedir para eu apontar no que o outro é bom, o que o outro precisa aprender, da gente mesmo é mais difícil da gente falar. Então, isso, olha que importante, é o autoconhecimento. Ele precisa se conhecer, né? Todos precisamos nos conhecer para poder fazer as melhores escolhas, colocar suas metas. E vejam lá embaixo, isso nunca acaba. Por incrível que pareça, estamos sempre descobrindo coisas sobre como somos, como nos sentimos, quando alguma situação específica acontece. E se a gente fizer uma reflexão aqui, a gente, como adulto, já, né, não como aluno do 7º ano, toda essa situação, a gente nunca tinha vivido uma pandemia, né, na nossa vida. Então, assim, olha lá, conforme as coisas vão acontecendo, como a gente precisa estar sempre, a gente está, na verdade, né, sempre aprendendo, se desenvolvendo de acordo com as necessidades. Aí, ainda, observem já desde o título da situação de aprendizagem, eu posso ser o que eu quiser. Então, assim, a gente sabe, né, que até o marketing usa isso. A gente mesmo, quando você vai ler uma reportagem, a gente pega lá numa revista, num jornal, num e-book, pelo título. Se o título já é atraente, já me chama a atenção para abri-la, né, vamos dizer assim. Então, assim, já começa desde o título de uma forma positiva. Vejam que as palavras que aparecem são muito positivas, né, desafio, missão. Veja nesse comecinho, ó. Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Então, vejam, vem uma frase, né, aqui logo no início, de reflexão, e só lembrando, lá no comecinho do ano, a gente teve o acolhimento. Então, teve aquelas dinâmicas, todos os professores participaram, né, na verdade, é uma estratégia metodológica o acolhimento. Já é o momento em que o aluno já começa a pensar, né, no que ele vai fazer, no seu projeto de vida. E aí, na dinâmica, foi feita a escalada dos sonhos e o varal. No varal, o aluno pedia para o aluno desenhar o sonho dele. E eu já acompanhei, já vi isso mais de uma vez, e é extremamente triste quando o aluno não desenha nada. A gente passa, né? Muitas vezes ele está fazendo ali e ele não desenha nada.
A gente fala, mas como assim? Você não tem um sonho. Então, olha, a gente tem que ensiná-los, né? A gente tem que se desenvolver e aprender, inclusive, a sonhar. Ele tem que ter sonhos, como uma criança, né, de 7º ano, ou mesmo que seja o jovem, o adolescente, no ensino médio, não ter sonhos. A gente tem sonhos diários, a gente tem sonho para hoje, tem para daqui uma semana, tem para daqui meses, daqui anos. Então, assim, é muito triste quando a gente vê a criança não ter sonho. Aí continua lá embaixo na situação de aprendizagem, olha, uma viagem rumo ao futuro, acionar a máquina do tempo, imaginando a vida daqui a 10 anos por meio de uma viagem no tempo. Então, a gente vai ajudá-lo, ensiná-lo nessa construção para que ele sonhe, para que ele tenha planos, que ele tenha metas de curto, longo e médio prazo. Aí, na atividade seguinte, vem lá, o esperar pela festa, já é do 2º bimestre. Essa aula no Centro de Mídias, ela foi quarta-feira passada. E eu achei que as professoras foram muito felizes, porque foi uma aula muito bacana. Elas não colocaram nem o título e nem a competência socioemocional, que é o entusiasmo. Aí elas fizeram uma dinâmica com o jogo de forca, né? Quem que já não jogou forca? E foi muito legal, os alunos iam falando as letrinhas pelo chat, e até descobrir qual que era a competência em foco, que é o entusiasmo. Então, foi muito bacana. Uma coisa simples, por isso que é importante a gente pensar, a gente já tem aqui a situação de aprendizagem, pensar na estratégia metodológica, ainda mais agora, nesse momento remoto, né, à distância. E aí, depois a situação foi falando no pertencimento, o que é pertencer à escola, enfim. Continua a atividade, né, aqui com o que é e quando é o futuro. E aqui pede para o aluno, a fala das escolhas ou atitudes, e pede para o aluno fazer, vamos ler aqui, ó. Aqui eu não me lembro bem o que pede, é quem ele é e o que ele quer ser. Mas na aula que a professora fez, eu achei bem interessante. O que ela colocou? Ela pediu para eles escreverem uma carta para eles mesmos, né? Cada um escreveu uma carta para si mesmo, que só será aberta daqui 5 anos. Então, eles tinham que fazer a carta, né? Escrever as coisas que ela foi orientando, né? Quanto a escolhas e tudo mais. E ele só vai abrir, né? O aluno só irá abrir, foi orientado assim, daqui 5 anos. Então, sobre os cadernos ainda, na situação de aprendizagem 3, vem troca de ideias. Considerando maneira de prever o futuro, é criá-lo, com a orientação do professor. E essas situações que eu estou apresentando aqui, gente, é do caderno do aluno. Lembra que tem o caderno do professor. No caderno do professor, vem mesmo passo a passo. Então, vem lá explicadinho, que o professor converse com o seu aluno. Então, é importante que o professor, né, siga e se oriente por lá. Na situação 7, vem essa situação de aprendizagem, que é a ponte. E olha, pensar no futuro é projetar a esperança do que se quer ser e onde se quer estar num certo tempo. Então, olha que bacana, essa vai chegar, ainda não chegou nessa situação de aprendizagem, que é agora do 2º bimestre, mas olha que bacana, fala da esperança. E aqui até eu lembrei de Paulo Freire, né, que ele fala naquela esperança, não do substantivo feminino, só de confiança, desejo, crença, de algo bom, mas ele fala na esperança do verbo esperançar. Mário Sérgio Cortella repete nas palestras dele bastante também sobre isso, né? Que é falar mesmo não é o esperar de braço cruzado, mas é ir atrás, é construir, é não desistir, levar adiante e até buscar, né, junto com outras pessoas, fazer de um outro modo. Então, a gente tem que pensar, na hora dessas situações de aprendizagem, da melhor maneira, vamos dizer assim, para eu fazer com os meus alunos. E ainda, lá no comecinho eu tinha falado, aparecem muitas situações de trabalho em grupo. E o grupo, à distância, é mais complicado, mas eu posso pensar em alguns recursos. Existe um recurso para o trabalho em grupo que se chama Wiki. Não sei se fala assim porque é do inglês, né? É WIKI. Eu estou falando como se lê. E ele
possibilita uma criação de textos, né, de forma colaborativa, no ambiente da internet, em que cada participante pode acessar e ele pode interagir, ele pode atualizar essas informações que estão ali, então cada um vai colocando algumas ideias, vai escrevendo, o outro colega pode mudar, apagar alguns trechos, né, modificar, melhorar, então são algumas ideias e a gente precisa pensar em algumas estratégias. Falando um pouquinho, então, da avaliação dos 3 componentes, que ela é feita pelo engajamento total, satisfatório e parcial. Essa tela também é lá do planejamento no comecinho de junho, e lá, então, foi respondido, né, que eles devem vir acompanhados, na verdade, de devolutivas para os alunos, feedback está no nosso caderno. Falar em engajamento é fundamental nesse momento que vivemos. E caso o estudante não tenha conseguido acesso a alguma coisa, a orientação era para deixar em branco. Quando voltar no presencial, a Secretaria Digital ficaria aberta, né, ficou aberta, para que seja colocado depois esse conceito. O engajamento total, a gente coloca, né, se o aluno se comprometeu de forma produtiva e efetiva nas ações, nas atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, semestre, ano, se dedicando e, eu não consigo ler uma palavrinha que está aqui, e apoiando os colegas. Então, vejam bem, olha, do bimestre, semestre, ano, as fichas do final do caderno, elas têm que ser guardadas, arquivadas, porque o aluno, ele volta, né, ele faz uma autoavaliação, depois o professor também avalia, ele volta, ele olha quais as competências que não foram totalmente desenvolvidas, que ele mesmo se autoavaliou. Ele faz um planejamento, ele tem uma conversa com outro colega, então ele precisa guardar. O satisfatório, se ele se comprometeu em parte, e o parcial, se ele se comprometeu pouco. Aí vem algumas possíveis observações a serem feitas pelo professor durante as aulas. Então, verificar se os estudantes tiram dúvidas com o professor, se trazem novas ideias nas discussões, se eles demonstram interesse, evidenciam estar focados no projeto de vida, realizam produções, fazem as atividades escritas, desenho, dramatização, maquete, produção de texto, os diários de vivências. Olha lá, o diário já é um portfólio. A experimentação, outros portfólios, rubricas, autoavaliação e registro. Aí aqui na figura, então, aparecem esses diversos registros e tantos outros que você pode criar, né, e sugestionar. A pauta de critérios ou a rubrica, eu acho assim, tudo o que for se usar é importante que seja muito bem conversado com o aluno. E observe que em projeto de vida e nesses componentes do Inova, a gente tem que se preocupar com o qualitativo mais do que com o quantitativo. É uma maneira de avaliar qualitativa. Se avaliar habilidades cognitivas já não é nada fácil, né, a gente usa diversos instrumentos, coloca lá, né, também um monte de critérios, coloca peso nas atividades, depois faz uma média ponderada, não aritmética, para poder ser mais justo com o aluno, né, o mais justo possível. As habilidades, as competências socioemocionais, a avaliação, ela tem que ser feita com muito cuidado, né, tem que ser muito pensada, tem que se conversar, que o intuito é dar continuidade e fazer com que o aluno desenvolva o máximo e da melhor maneira possível essas competências. Aí, só falando um pouquinho das eletivas, né, que apareceu lá também no planejamento algumas dúvidas. Então, também, além das aulas serem transmitidas pelo Centro de Mídias, o professor pode propor atividades para os seus estudantes com base no plano das aulas que havia montado. Por exemplo, se a eletiva era sobre sustentabilidade, pode propor para que os estudantes observem como acontece a parte do lixo em sua casa nesse momento, faça um registro, né? Então, assim, nas eletivas a gente observa que a maioria das aulas, elas têm girado em torno do jornalismo. Mas eu, professor, eu posso, de repente era uma horta a minha eletiva, eu não tenho como
para plantar, né, para trabalhar a terra, eu teria que estar presencial. Mas eu posso sugerir uma pesquisa sobre os meios de fertilizantes, enfim, fazer um júri de prós e contras, eu tenho que pensar, né, em algumas coisas para esse momento. Ainda sobre a culminância, ela pode acontecer de forma síncrona, como exemplo, bate-papo sobre as atividades desenvolvidas, ou um evento online, como, por exemplo, um sarau, ou de forma assíncrona, então a publicação da criação dos estudantes em blogs, imagens, e a data prevista continua de 13 a 24 de julho, né? Não houve alteração até agora, caso haja, seremos todos avisados. Ainda sugestões também, bem parecidas até com o do próprio projeto de vida. Maquete, sarau, registro das atividades por vídeo, foto, jogos, jornal, blog, página no Facebook, degustação, coreografia, fotografia, história em quadrinho, curta-metragens, olha que bacana, né, Marco? Relatórios de vivências, diários, pesquisas. E era isso. Aí eu tenho aqui um vídeo de socialização de boa prática, que é da professora Amanda, da Escola Tila Inocente de São Manuel. Né? Eu pedi se ela, como ela trabalha com projeto de vida, o projeto de vida começou nas escolas de ensino integral e veio para toda a rede. E aí eu pedi se ela tem um tempo de experiência, se ela podia falar um pouco, fazer um depoimento, e ela fez um pequeno vídeo. Só que eu preciso confirmar com a Cássia como é que nós estamos de tempo por aqui. Silvinha, agora estamos próximos das 10h30, e daí a gente pode mandar o vídeo como homework, então trabalhando em home office, né? Manda como lição de casa, pode combinar assim? Pode sim, claro, claro. Eu agradeço muito a professora Amanda, né? Quando eu solicitei, ela foi super pronta, então, assim, o tempo parece grande, mas a gente começa a falar e estoura, né? Eu agradeço pela atenção de todos vocês e quero que todos fiquem, né? Continuem bem. E aí, no final, a gente volta, então, para conversar, tirar algumas dúvidas. Muito obrigada, pessoal, pela atenção, e espero ter contribuído, né, com algumas coisas que foram apresentadas, e me coloco às ordens também, né, para algumas outras dúvidas, para a gente poder auxiliar a vocês. Eu passo a palavra, então, agora. Então, pessoal, enquanto o Gustavo vai ajeitando aí a parte dele, que ele vai entrar agora, o vídeo da professora Amanda a gente vai compartilhar junto com o material. O PPT já está no chat aqui, e também a Shirley e já vai compartilhar no grupo, ela, o Marco, vão compartilhar esse material com vocês, tá joia? É porque o vídeo ficou um pouco extenso e a gente tá passando um pouco do horário do programado, tá bom? Tudo certo aí, Gustavo? Sim. Eu só tô compartilhando a tela aqui, um segundo. Eu preparei uma atividade. Bom, antes de tudo, bom dia a todos, né? E eu preparei uma atividade que está no caderno do aluno do nono, dos 8º e 9º anos, a atividade 7 e 8. Então, no lugar de eu falar um pouquinho de cada atividade, eu trouxe uma atividade, a gente vai trabalhar com mais intensidade nessa atividade. E ela está relacionada com a criação de códigos computacionais. E nós utilizaremos o Scratch para desenvolver essa atividade. Ah, professor, mas eu não usei o Scratch, eu também nem tenho aula de tecnologia. Não tem problema, porque você pode raciocinar aí que talvez no ano que vem ou no outro, você vai acabar aderindo a essa aula de tecnologia e vai pegar uma aula de tecnologia. E o Scratch você pode utilizar para criar jogos, para criar animações. Eu vou mostrar um jogo que eu criei, então quando você for compartilhar a ideia de que você vai usar o Scratch, você pode mostrar um jogo e convencer o seu aluno, né, motivá-lo a utilizar o Scratch para aprender os blocos, para depois usar na construção de jogos.
Eu vou abrir aqui o meu Scratch, só um segundinho. E vou mostrar o jogo que eu criei. O horário ficou reduzido. Eu já readaptei aqui o que nós trabalharemos agora. E vamos lá. Aqui eu já estou logado na minha conta. Esse é o site do Scratch. E se você já tiver um trabalho que iniciou anteriormente, você vem nessa pastinha aqui e encontra o seu trabalho. Agora eu vou abrir o meu trabalho aqui, né? E eu criei esse jogo chamado Labirinto. Só que tem um detalhe, eu compartilhei a tela sem compartilhar o áudio. Você não vai escutar o áudio do jogo, mas o jogo tem áudio, tá? Vamos lá. Agora se eu parar para isso, aí não dá tempo. Então desconsidera que não vai ter o áudio do jogo, mas o jogo tem áudio. Eu fiz esse jogo Labirinto. Eu vou ampliar aqui a tela. Deixa eu tirar essa janelinha. E aqui tá assim, ó, clique no caranguejo para começar. Eu vou clicar no caranguejo. E tem um cálculo ali, 3 vezes 9. Se o caranguejo bater no número errado, ó, vou bater no 20. Ele volta. Ele volta, aí você tem que começar a fase de novo. Ah, então 3 vezes 9, 27. Então você vai levar o caranguejo sem bater nas paredes. Lá. Até a resposta correta. A resposta é 27? Ah, sim. Aí você vai para a próxima fase. E eu não vou jogar essa fase, mas é a mesma coisa. Você clica no caranguejo e leva ele até o 25. Se você bater na parede do labirinto, você volta. Ah, professor, mas é difícil criar um jogo assim? Não, não é difícil. Eu até deixei um rascunho aqui. Eu vou mostrar, mas tá a tela um pouquinho espelhada aqui. Mas ó, com esse tamanho de código aqui, ó, com esse tamanho aqui, você já consegue fazer esse jogo. Ah, é fácil. É só você ter aí o primeiro contato com o programa e entender a ideia. Eu gostaria de conseguir desenvolver esse jogo com vocês aqui online. Mas diante do tempo, talvez será uma próxima. Aí vocês podem solicitar e numa próxima oportunidade eu mostro aí como criar esse jogo. Ah, professor, mas eu nunca usei o Scratch. Não tem problema, ó. São blocos. Eu vou voltar aqui na minha tela inicial. Vamos lá. Clica aqui no Scratch. Aqui é o botão de criar. Eu vou passar a ideia geral dele e eu até convido vocês a assistirem um vídeo que eu criei sobre a atividade 7 e 8 do caderno de tecnologia e inovação. Vem uma parte ali explicando sobre ângulos internos, ângulos externos, porque muitos professores não são especialistas em matemática, então foge da área do conforto dele, né? Então ele vai ter que explicar um pouco de ângulo, ângulo interno, ângulo externo, polígonos. Então foge da área de conforto. Não que ele não saiba, é que foge da área de conforto. Tem professor de história, geografia. Por exemplo, se eu fosse falar de história, fugiria da minha área de conforto. Então o vídeo que eu proponho que vocês assistam, principalmente os professores que estão com aula de tecnologia, ele descreve ali os polígonos regulares para depois você fazer essa atividade 7. Ah, professor, mas qual que é a atividade 7? É essa daqui, ó, que tem essas figuras aqui, tudo bem? Ah, professor, e como que eu faço para começar esse Scratch? Vem aqui nesse botão criar. Então você entrou no scratch.mit.edu, vem nesse botão criar. E a primeira coisa que você pode fazer é mudar a linguagem. Então você vem aqui nesse globo e muda a linguagem português brasileiro. Tudo bem? Ah, entendi. Deixa eu tirar essa janelinha. Deixa eu ver. Ah, dá para pôr do lado de cá. Isso. E como que funciona o código aqui?
Deixa eu diminuir um pouco porque está cortando na tela. Aqui no canto, eu vou mudar minha posição aqui, porque eu estou na frente dos comandos. Deixa eu sair da frente aqui. Só um segundo. Deve estar travado. Não é a tela. Aí, deixa eu sair daqui da frente. Ficar aqui no meio. Tá. O programa funciona assim. Você tem um ator. Você pode inserir mais atores aqui, nesse botão. Você pode inserir planos de fundo aqui. E cada ator, você tem aí as fantasias. Então você clicou no ator que você deseja, você tem as fantasias. E nas fantasias é uma sequência de imagem, no caso aqui da ilusão de que ele está andando. E para cada ator também tem um conjunto de sons. Aqui é o som de um gato miando. Ah, tudo bem, professor. Aqui, tranquilo. No fundo, também você pode escolher entre fundos que já estão aí disponíveis só para você selecionar e colocar aqui. Ou você pode também desenhar o seu. Ou carregar de um arquivo do seu computador. Portanto, aqui essa abinha do lado direito inferior, você pode controlar o fundo. Nessa aba aqui, você consegue controlar, adicionar, né, os personagens. Pode até carregar de um arquivo do seu computador. Ah, tudo bem, professor. Vamos lá. Essa barra aqui é uma das mais importantes aqui no Scratch. Observe que ele está na posição x0, y0. Então, aqui ele está na origem do sistema cartesiano. Se eu arrastá-lo para a direita, você pode clicar nele e arrastar. As coordenadas x e y aparecem aqui, ó. Ele andou 155 pixels para frente e desceu 4 pixels. Eu poderia descer mais aqui, ó. Uma outra posição. Ele andou 154 pixels para frente e desceu 80 pixels. Você pode clicar e movimentando aqui ou digitar a posição aqui, ó, 0 em x e 0 em y. Aí ele já retomou aqui no 0, 0. Aqui é o tamanho dele, ele está 100, eu posso pôr 50, por exemplo, ele vai ficar a metade do tamanho, eu vou voltar no 100. E aqui é a direção, tudo bem? Você pode mexer aqui nessa setinha ou digitar. Eu vou deixar no 90 mesmo, para nós fazermos a atividade. Só um segundinho. Vai pra lá, filha, vai pra lá. A minha menininha veio aqui na sala, né? Esse é o trabalho. Vamos lá. Aqui, depois que você pegar essa ideia aqui, é possível fazer todos esses movimentos utilizando os códigos. E uma maneira de fazer o código pro gato, o gato tá aqui, você clica no gato, poderia ser outro personagem? Poderia. Só colocar aqui outro personagem. E tem aqui uma aba chamada eventos. E tem um comando, quando ele está redondinho ali em cima, é porque ele vai iniciar um código. Esse daqui, ó, quando bandeira for clicado. Você clica nele, deixa clicado e arrasta para cá. Você solta. Eu vou ampliar um pouquinho. Ó, quando bandeira for clicado. O que eu colocar aqui, a hora que eu clicar nessa bandeirinha, vai ser executado. Ah, é, professor? Sim. E na atividade aqui descrita no caderno do aluno, está pedindo para desenhar um quadrado. Na realidade, está pedindo para colocar nas lacunas os valores para formar um quadrado. E depois que o aluno vivenciar essa experiência não plugada, se ele vier aqui da maneira plugada, ainda com incentivo de que ele vai fazer um jogo, ele vai se sentir estimulado e você vai ver que vai ter uma produção boa aí em relação ao desenvolvimento aqui do Scratch. Eu quero movimentar então esse gato 100 passos para frente e depois eu quero que ele gire 90 graus
e isso repita 4 vezes. É o que está lá na atividade. Ah, ok, Gustavo. Então tem um grupo aqui, ó, da categoria chamado movimento. E aqui em movimento, ó, tem o mova. Basta clicar, deixar clicado e arrastar para cá, ó. Você não precisa encaixar direto, você pode arrastar onde você desejar. Se você quer que conecte um bloco ao outro, você clica, deixa clicado, vai arrastando. Hora que ficar cinza, você solta ele, ele conecta. Se não é esse bloco que eu quero, você clica, deixa clicado e arrasta para fora. Aí você pode clicar em delete, excluir essa parte, ou arrasta ele de volta para cá, ele some da sua área de trabalho aqui. Ah, eu gostei. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai andar 100 passos para frente, depois ele vai girar. Aqui em movimento também, ó, tem o gire. Gire, clica, deixa clicado, arrasta, a hora que ficou cinzinha, solta. Eu quero que ele gira 90 graus, aqui, nesse sentido. A hora que eu clicar aqui na bandeirinha, ele vai executar esses movimentos lá no gato. Olha aqui, ó. Vou clicar, hein. Olha lá. O gato andou 100 pixels e virou 90 graus. Se eu repetir isso daqui, ó, andou 100 pixels, girou 90 graus. Andou 100 pixels, girou 90 graus. Andou 100 pixels, girou 90 graus. Ele formou o quadrado que estava previsto lá no caderno do aluno. Ah, mas lá tinha um repita. É lógico que eu não preciso clicar 4 vezes aqui. Eu posso ir lá no repita, que são blocos chamados de controle. Ah, entendi, Gustavo. Aqui, blocos de controle tem um repita. Ó, aqui tá 10. Você clica, deixa clicado nesse repita tantas vezes e arrasta para cá. Soltei. Repita quantas vezes? Ah, no caso do quadrado, eu vou repetir 4 vezes. O que? Esses comandos, ande 100 e gire 90. Então eu vou clicar aqui, deixar clicado e desconectar de lá. E vou conectar aqui dentro desse repita. Ó que prático. Agora eu conecto lá de novo. Portanto, quando eu executar esse código, ele vai repetir 4 vezes o que tiver aqui dentro dessa estrutura. O que tiver dentro da estrutura, ele vai fazer 4 vezes. Vamos executar? Vamos lá. Ó, ele vai girar bem rápido, mas vai girar. Talvez você nem conseguiu ver aí. Ele girou e parou na posição inicial. Ah, eu queria que ele desse um tempinho. Também tem aqui, ó, em eventos, em controle mesmo. Em controle tem aqui, ó, espere 1 segundo. Vamos fazer ele esperar 1 segundo para depois girar? Vamos, clica aqui, deixa clicado. E depois que ele girou, ele espera 1 segundo. Ó, agora eu vou executar. Ele andou, esperou 1 segundo, esperou 1 segundo, esperou 1 segundo. Porque ele está dentro desse repita. Então ele esperou 4 segundos para desenvolver, para fazer esse percurso. Ah, professor, mas eu queria que quando ele andasse, ficasse o risco. Tem um botão aqui do lado direito inferior que você pode adicionar extensões. Então eu vou clicar aqui numa extensão e tem uma extensão chamada caneta. Ah, ok, Gustavo. Clico em caneta. Quando eu adicionar essa extensão, habilitarão esses comandos. E um dos comandos aqui é use a caneta. Eu vou clicar aqui e vou pôr aqui, use a caneta. Depois vocês podem observar, pode mudar a cor da caneta, tem como levantar a caneta, tem muitas opções aqui. Mas eu estou usando a caneta. Agora eu vou executar meu código de novo. Ó. Quando for clicado, use a caneta, repita 4 vezes todos esses comandos que estão aqui nessa estrutura. Vamos clicar. Ó, ele desenhou o quadrado. Ah, muito legal, Gustavo, eu gostei. Gostei. Se eu arrastar o boneco para cá e apertar de novo, ó, ele vai desenhar outro quadrado. Eu gostaria que apagasse antes de desenhar outra forma geométrica. Então, tem aqui, ó, apague tudo. Então, tem uma opção da caneta que é apague tudo. Então, eu vou arrastar esse apague tudo aqui. Ele vai apagar tudo a hora que eu clicar e vai desenhar outro quadrado. Então, eu vou pôr ele aqui, ó. Vou rodar. Ele apagou tudo e agora ele desenhou um novo quadrado.
Mas não é, eu quero mais coisa, professor. Eu quero mais coisa. Eu quero que ele venha aqui no centro para depois começar a desenhar. Tudo bem. Lá em movimento, ó, voltei lá em movimento. Tem, ó, vá para a posição X, Y. Eu acho que é, eu acho não, é isso que eu quero. Então, primeira coisa, ele vai para a posição X, Y, apaga tudo e depois usa a caneta. Qual posição que eu quero que ele comece? Na 0, 0. Agora, quando eu clicar, ele vai sair daqui, vai lá para a posição 0, 0, apaga tudo e começa a usar a caneta. Vamos lá? Ó, apagou tudo e começou a usar a caneta. Eu fiz um vídeo, eu vou fazer um outro explicando como que desenvolve esse jogo aí do labirinto, mas se você quiser aí tentando fazer o jogo, você pode observar aqui que existem sensores. Então, em sensores, tá para você pegar a posição do mouse, X, Y do mouse. Então, quando eu clico no boneco, eu posso pegar a posição X, Y do mouse e colocar aqui. Então, o boneco sempre vai estar seguindo o mouse. Eu agradeço a todos e eu vou passar a palavra para Cassiane. E numa próxima oportunidade eu farei o jogo junto com vocês. Lembrando que eu vou fazer um vídeo com esse jogo do labirinto com mais detalhes. Então, como colocar o som, como colocar esse labirinto. E é um estímulo para o aluno. Eu agradeço a atenção e eu vou passar a palavra para a Cassiane. Muito obrigado. Viu, Gustavo? Oi. E a professora Joyce está lá no YouTube pedindo para você depois dar um ATPC, pode até ser lá na escola dela, sobre o compartilhamento de tela que você faz aí no ATPC. Tudo aí eu vou bem. pedir para a professora Joyce colocar lá no YouTube, no comentário dela, qual escola que ela é, pode ser? Só tem um detalhe, esse compartilhamento de tela que eu faço ao vivo aqui, que eu estou transmitindo a minha tela, tanto pro Teams, quanto pro YouTube, exige pelo menos um monitor que tenha duas telas. Com uma tela vai ficar bem difícil. Então eu tenho uma tela aqui e eu tenho uma outra aqui. Então a tela do notebook e uma outra tela. Então, no mínimo tem que ter duas telas para poder fazer esse compartilhamento. E eu uso um software chamado OBS Studio, que é esse que tem o ícone aqui, ó, esse daqui, esse OBS Studio. Então, eu tenho as duas telas e eu compartilho a minha tela no OBS e do OBS eu compartilho no Teams. Mas em relação ao fundo aqui, eu tenho um paninho verde, um TNT verde aqui, ó. É que não dá pra ver. Se eu tirar aqui, ó, você vê lá o fundo de casa, tudo bem, ó? Mas eu tenho esse tecido verde aqui e o próprio OBS já remove esse fundo para você. Eu tenho um vídeo explicando como faz para remover esse fundo. É bem simples, gente. É só pôr um TNT verde, eu acho que são R$5. É que eu pego ele aqui, você não consegue ver, né, ó. São R$5 o metro desse TNT, ou até menos, e você consegue tirar o fundo e fazer a sua apresentação na frente do seu slide, na frente da sua tela. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, eu estou à disposição, se precisar da minha ajuda, para fazer aí o ATPC abordando esse assunto. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, dando continuidade, agora para finalizar, eu vou falar sobre um assunto que vocês já devem estar sabendo, que é o dia D do Movimento Inova, que vai acontecer sexta-feira agora pelo centro de mídias, lá no aplicativo, tá? Do celular. Então, assim, o movimento Inova aconteceu já o ano passado, no qual o principal objetivo é reconhecer e valorizar boas práticas dentro da rede estadual de professores e estudantes voltados para a área de tecnologia e inovação e o pensamento científico, tá? Que a gente sabe que dentro das ciências humanas tem esse lado que dá para unir. Bom, também incluindo agora esse ano projeto de vida e eletiva. Então, para poder experimentar um pouco desse movimento Inova,
que vai acontecer de forma virtual em outubro. Sexta-feira agora vai ter uma oficina com uma programação que vai acontecer o dia todo, para vocês experimentarem um pouco esse movimento inova, tá bom? Então, eu vou mostrar a programação para vocês, tá? Sexta-feira é um dia letivo normal. No centro de mídias, ele vai estar passando tanto, então, como eu disse, para professores, equipe gestora e estudantes, diversos temas e oficinas que envolvem, então, práticas inovadoras, tá bom? Então, para já o professor experimentar isso, ele pode entrar, vocês vão observar na programação que eu vou apresentar a vocês, que a programação é das 7h30 da manhã até as 20h45 da noite. Você vai falar, nossa, Cassiane, mas o dia inteiro? Ai, mas eu tenho, sei lá, 2 aulas só na sexta-feira. Aí tem uma aula só na sexta-feira, então, durante o seu horário, você pode acompanhar a programação no qual você vai ter maior interesse, no qual aproxima mais do seu componente ou da sua escolha pessoal mesmo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês rapidinho, muito rápido, e daí ao final desse material já vai ter a avaliação do ATPC. Vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint já? Deixa eu colocar o meu celular aqui que aparece também, né? Ainda não, Cássia. Ainda não, né? Mas, enfim. Então, são essas. Eu vou, se não der para apresentar, porque agora o meu Teams não está respondendo o compartilhamento de tela. Vocês vai ter a programação, vocês vão trabalhar de acordo com o compartilhamento de tela. Ele tá dando eco seu. Então, vocês vão trabalhar dentro da jornada de vocês na sexta-feira, dentro da carga horária de vocês em sexta-feira, e vocês vão assistir a programação, a oficina, no qual melhor se adequa para vocês. Bom, meu computador parou de funcionar, vou pro celular agora. Bom, pessoal, deu um problema no meu celular bem na hora, não sei até que... Aí tá até dando eco. Cassi, entrou Oi. a programação de amanhã, eu estou vendo na tela aqui. E vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Sim. A tela do meu computador está inteira apagada, mas vamos lá. Eu vou passar para vocês no chat, a Shirley vai passar a programação de vocês. Então, como eu disse, vai ser das 7h30 às 20h45. Cada um vai assistir dentro do seu horário. Tem mesas, oficina, tá? Sobre diversos temas. Então, tem sobre robótica e a atividade de tecnologia e inovação, a parte que une tecnologia e também projeto de vida, eletiva, pensamento científico. Então, vocês fiquem à vontade para na sexta-feira agora vocês escolher qual da programação vocês vão fazer dentro da carga horária de vocês, tá? E é muito importante vivenciar esse momento, mão na massa, cada um na sua casa, seguros, para poder auxiliar, então, no desenvolvimento da aula de vocês, no planejamento e preparo, certo? Eu vou ver, bom, da minha parte era essa.
tá? Agora a gente está aberto aí, vou deixar os 5 minutinhos finais para vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre o que apresentamos hoje, tá? Peço gentilmente que vocês realizem a avaliação da formação de hoje, é por meio dela que a gente tenta sempre melhorar o nosso papel como formadores de professores, certo? E podem abrir o microfone e pedir a palavra. Bom, eu quero pedir a palavra para agradecer, né, em nome dos PCNPs de Humanas, né, eu com a Chiles, agradecer a Silvia, Gustavo e a Cassiane pelo excelente ATPC. Também quero agradecer a Silvia pela lembrar da mostra de curta-metragem, né, e que tem vários professores de Humanas que estão atuando, né, com componente nova, né. Isso a gente já conversou no começo do ano, tal. Então, queria apenas relatar isso e passo a palavra. Eu também quero agradecer e reforçar que eu junto com o Marco, estaremos colocando esses materiais à disposição dos PCs e também dos professores no grupo de WhatsApp nosso. Obrigada. Alguma dúvida de algum professor, professora, algum comentário em relação ao da TPC de hoje, alguma dúvida? Fique à vontade. Acho que é só, né? Acho que sim. A gente encerra por aqui, já deu o horário nosso, certo? Certo, obrigada a todos. Não esqueçam de clicar no telefone vermelhinho para sair da sala. Isso, sair, é isso mesmo, Shirley, que eu ia falar, porque o pessoal às vezes fica aqui na reunião, não consegue acessar a reunião deles, né, da unidade escolar, então é só apertar o telefoninho vermelho aí, o botão vermelho, e sair da reunião e entrar no link ou na próxima reunião deles, né? Isso. Bom, muito obrigada. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.